Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana e hoje nós vamos falar dos constantes e parece que frequentes ataques às escolas no Brasil. E várias situações se apresentam a partir daí. Grupos que na internet discutem que a responsabilidade é do antigo presidente que liberou as armas, outros que discutem que o correto é colocar um policial na porta de cada escola, na entrada e na saída, colocar seguranças armados dentro da instituição, detetores de metal, possibilitar que professores andem também armados, que os coordenadores andem armados para evitar qualquer manifestação agressiva dentro das escolas e assim por diante. Mas a primeira coisa que a gente fala é interessante provocar o pânico, porque a pessoa que está do outro lado se sentindo coagida, ela aceita qualquer tipo de informação, desde penas mais severas até a responsabilidade dos pais, que em vários casos como este, trabalham o dia todo para poder prover o sustento dos filhos. E com base nisso, por óbvio, se o Estado não dá condição de alimentação e de que alguém fique em casa para ajudar, acabam deixando essas crianças ao Deus dará e assim por diante. Mas vamos às chamadas, vamos entender exatamente onde queremos chegar. As três vêm do site Mais Goiás, todas são de hoje. A primeira delas, exclusivo. Estudante que esfaqueou colegas e professor em Santa Teresa era vítima de bullying e planejou o ataque por 2 anos. O garoto de 13 anos que esfaqueou 2 colegas e uma professora do Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio em Santa Teresa de Goiás, nessa terça-feira, dia 11, revelou que planejou o ataque por 2 anos. Declaração foi feita em depoimento preliminar depois que ele foi dominado por faxineiro, servidores da instituição de ensino. O adolescente que está apreendido está matriculado na escola onde afirma ser alvo constante de bullying. O menino entrou na instituição armado com machadinha, faca, estilete, bombas caseiras e, de acordo com o relato, a intenção era fazer o máximo de vítimas possíveis. O objetivo do agressor foi frustrado depois que ele feriu sua terceira vítima com uma faca. O faxineiro usou de uma cadeira para dominar o garoto, que seguia para o auditório do colégio, onde pretendia utilizar os explosivos. Depois de apreendido e já na delegacia, o agressor admitiu ter aprendido a fabricar os artefatos por meio de vídeos na internet. Ele também afirmou que consome vídeos de ataques semelhantes na internet. As vítimas foram socorridas e não correm risco de morte. Em seguida, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, por 2 ocasiões se posiciona sobre estes fatos. Vamos lá, Mais Goiás. Em coletiva de imprensa que aconteceu nesta terça-feira 11, o governador Ronaldo Caiado disse que autorizou a aquisição de detetores de metais para as escolas e que vai enviar para a Assembleia Legislativa projeto que dá a coordenadores e professores a prerrogativa de vistoriar mochilas de estudante quando for necessário. Essas 2 medidas foram tomadas depois de uma reunião em que o governador convocou para discutir os episódios de violência e ameaças em unidades de ensino do Brasil inteiro. Participaram secretários de Segurança Pública, Educação, representantes do Ministério Público e de outras entidades. Interessante que eu vou possibilitar a professores e coordenadores vistoriar mochilas de crianças extremamente agressivas. Mas vamos lá. Em outra chamada também do Mais Goiás, nós temos a seguinte conotação. Caiado. Pais de adolescentes que atacam escolas devem pagar por serem omissos. Depois de uma reunião com secretários e entidades vinculadas à educação e à Secretaria Pública para falar dos episódios de violência nas escolas, nesta terça-feira, dia 11, o governador Ronaldo Caiado afirmou que os pais dos menores agressores devem pagar por serem omissos ou coniventes, uma vez que teriam a obrigação de conhecer conteúdos das redes sociais de seus filhos. Nós temos que entender que existe aqui a necessidade de nós responsabilizarmos
os pais e as redes sociais. Não é possível mais nós admitirmos que os pais, que sabem muito bem que têm o direito de ter acesso a todo o conteúdo das redes sociais dos seus filhos, amanhã aleguem desconhecimento do que está ocorrendo. Então, os pais terão não só que ter a responsabilidade, como pagar pela omissão ou conivência dos crimes cometidos pelos filhos, disse o governador. Durante a manhã, em uma entrevista à Rádio Bandeirantes, Caiado afirmou que mandou deter os pais do adolescente que esfaqueou 3 estudantes em uma escola em Santa Teresa, na região norte de Goiás. Temos que saber se está existindo alguma conivência ou omissão por parte dos pais. Vou avaliar qual é o grau de envolvimento de conivência, omissão ou até estimulando essas crianças a serem agressivas na escola e responsabilizar os pais, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, para que a gente possa avançar no cumprimento de penas mais rígidas para essas pessoas, completou. Percebam, falamos de pena, falamos de detetor de metal, falamos da responsabilidade de pais, mas não falamos da responsabilidade do Estado em aparelhar essas escolas com pessoas capacitadas. Nós estamos discutindo o perfil de um adolescente que fica o tempo inteiro em cima de jogos eletrônicos, porque normalmente pai e mãe têm que estar trabalhando, não tem condição de prover o sustento. E aí ele precisa de uma autoafirmação exatamente porque tem uma baixíssima estima, porque enfrenta problemas em casa, porque passa por bullying constantemente nas escolas, preconceito, discriminação, e é cooptado exatamente por redes sociais, onde se prega que para ter respeito você precisa usar a força. Nesse ínterim, talvez fosse mais sensato se nós pensássemos em outros posicionamentos, ao invés da brutalidade, como, por exemplo, o ambiente escolar mais saudável, um monitoramento das atividades online. Esse monitoramento pode ser feito, inclusive, dentro da própria escola. E lembro a vocês que a própria Polícia Federal, quando quer pegar pedófilos, ela simplesmente monta um cerco no monitoramento eletrônico e descobre exatamente quem envia as mensagens, quem está captando literalmente esses jovens e quem faz uso deles para satisfazer a sua forma de agressividade, porque muitas vezes são literalmente utilizados para isso. A investigação de grupos radicais é perfeitamente possível, então nós conseguimos, através dessa internet, desse uso da internet, descobrir quais são esses grupos. Controle de acesso, entrada e saída nas escolas é importante para que nós saibamos exatamente quais são os jovens que chegam, de que forma eles chegam, como são trazidos a essa escola e como podemos auxiliar para que isso seja melhorado. Cuidado com a saúde mental desse jovem, desse garoto. Até porque, se ele tem problemas, obviamente um professor treinado conseguirá identificá-lo. E muitas vezes nós estamos falando de escolas que não têm a menor condição física de ter alguém na porta, de simplesmente evitar que um menor acabe pulando os seus muros e provocando uma situação como essa. Então, talvez o nosso problema, seja em Blumenau, seja na Vila Sônia, seja aqui em Goiás, não esteja exatamente em provocar uma forma de coerção, mas simplesmente de ter tato e colocar professores e coordenadores dotados de condição de observação, para que eles possam, então, descobrir qual é a origem desta criança, o que ela precisa, o que acontece com ela em sala de aula e nos bancos da escola. E através, então, desse serviço muito mais social do que brutalizado, nós consigamos encontrar uma melhor saída para diminuir esse tipo de violência. Notícias da semana, espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.